Pronto. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando, né, mais uma reunião da nossa segunda do SEBMA, do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Essa reunião que nos fortalece, amplia os nossos conhecimentos, ah, estabelece laços, né, mais fortes, já são 4 anos, eu estava fazendo as contas, 4 anos e 5 meses aqui, né? Todas as segundas-feiras. E hoje, com a nossa querida Edila Luz, que é a nossa colega lá do CERJ, ela atua em muitas frentes, né, do movimento espírita, é uma grande médium, é uma grande cantora, não é? Quando é necessário cantar, ela canta e acalma todo o ambiente. Então, ela tem um trabalho muito bonito e eu sei que ela gosta muito de falar do Chico Xavier. Então, não podia, não podia deixar de convidá-la, porque a gente tem que estar sempre falando do Chico Xavier, né? Esse médium que foi. Eu chamo a Dona Ivone de médium gloriosa, e ele é um médium glorioso que possibilitou assim a consolidação muito forte da doutrina no Brasil. E nós estivemos ano passado lá em Uberaba, aquela região, e a gente pôde testemunhar de perto como ele deixou um legado de caridade, né? Para ele, a doutrina, né? Simbolizava o trabalho na caridade. Foi o que eu trouxe assim de mais forte do meu coração, como ele deixou esse legado lá. Então, a gente tem que estar sempre falando dele para que as novas gerações o conheçam muito bem. Então, eu vou agora, antes da Edila, de passar a palavra para a Edila, eu vou ler, então, uma página do nosso Emmanuel, né, pelo Chico Xavier, e a página do livro Ceifa de Luz, na cultura da paz, né? Nós que estamos, nosso planeta precisando tanto, né, de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem, buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, Jesus, nosso guia, nosso irmão maior, nessa nossa reunião tão querida, tão cara ao nosso coração. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga por proporcionar esses momentos para nós, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes.
E sabemos que nesse momento a nossa casa está sendo transmitido para a nossa casa e para outros espaços essa reunião. Fomos informados disso e desejamos, então, que essas vibrações do amor da nossa reunião seja levada a toda a comunidade do Andaraí, tão necessitada dessa paz. E que essa paz seja levada a toda a cidade do nosso Rio de Janeiro, a todo o planeta também, tão necessitado de paz e harmonia. Obrigado, Jesus, que os nossos lares sejam inundados das bênçãos dos nossos amigos queridos. Assim seja. Então, como eu estava apresentando a Edila, ela está aqui conosco, eu agradeço muito, porque ela sempre diz sim e está sempre disposta a nos ajudar. Edila, tem a palavra. Obrigada, Jurema, aos queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E não dá para dizer não para Chico Xavier, né? Já não dá para dizer não para Bezerra, né? E para Chico Xavier, muito menos. É uma alegria muito grande falar desse homem tão simples, mas tão importante para a doutrina dos espíritos, né? Para a doutrina espírita no Brasil. Nós podemos dizer que ele assim dignificou a mediunidade, né? Ele deu todo esse viés que envolve a doutrina e como a Jurema até falou sobre a caridade, aquele homem que fez muita caridade, ele mesmo falou que o que chamou a atenção nele na doutrina dos espíritos, quando ele leu o Evangelho, foi o trecho fora da caridade não há salvação. Porque se tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, ele não teria entrado. Então, foi a palavra caridade que fez com que ele, né, aceitasse participar dessa doutrina de luz. Mas Jurema falou assim, lindos casos, conta casos. Vou contar uns casos que tem até no livro do Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier, mas vou contar casos também que eu ouvi do próprio Chico contar. Eu tive a felicidade de conhecê-lo, embora eu seja mineira, não conheci ele quando morava em Minas. Vim conhecer ele quando mudei aqui para o Rio de Janeiro. Minha família, meus pais já eram espíritas, então nós nascemos dentro da doutrina espírita. E quando mudamos aqui para o Rio, nós mudamos em dezembro de 1969. E quando foi mais ou menos em 78, 79, a minha mãe morávamos em Bom Sucesso, e a minha mãe começou a frequentar e a trabalhar na Fundação Marieta Gaio. Eles faziam um trabalho assistencial com o pessoal da Maré, e Chico tinha um compromisso com a fundação. Ele sempre vinha ao Rio, pelo menos que fosse uma vez por ano, ele ia falar lá na Fundação Marieta Gaio. E a minha mãe me levava, às vezes, para ajudar ela nesse trabalho assistencial, que o trabalho dela é como eles tinham atendimento médico para as famílias, né, ali da Maré, ela tinha que escrever nos remédios, nas caixas do remédio, né, como o médico tinha mandado, pessoal, né, quantas vezes vai tomar, tal, tal. E às vezes, quando ela não podia ir, eu ia no lugar dela. Então, também, eu comecei a trabalhar mais ou menos com 17, 18 anos, lá na Fundação Marieta Gaio, e às segundas-feiras era reunião pública, e era nessas segundas que o Chico ia, e a casa enchia, né? Eu lembro que até uma vez, lá em casa, veio tanta gente que não deu para todo mundo dormir, então o pessoal dormiu nos carros, porque só podiam voltar no dia seguinte, que a reunião terminava de madrugada, né?
E numa das vezes também, gente procurando para falar sobre Chico, eu achei um trecho do livro o nome da pessoa é John Harley Madureira Marques, e ele estava comentando sobre um livro lá de Pedro Leopoldo, que é Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, de José Isa Filho. Então, ele conta que nesse livro conta-se uma história muito interessante que aconteceu no final de março de 1910. Lá na Fazenda Modelo, onde passa, né, o Ribeirão, onde tem uma várzea, onde crescem capins, capim-gordura, capim provisório, juncos, engazeiro e lírios. Então, quem passava assim da ponte, tem uma ponte, via, né, todo essa vegetação e muitos lírios de caules compridos, brancos, que davam perfume à cidade. Mas uma das pessoas da cidade, que era Satomásia era benzadeira, muito comum, né, nas cidades do interior, e também parteira. E ela conta que no final de março de 1910 começou a aparecer lá na várzea da Fazenda Modelo várias garças. E cada dia chegava mais e mais garças. Então, as pessoas que passavam lá pela ponte olhavam lá para o Ribeirão da Fazenda Modelo, via um branco que não se mexia e um branco que se mexia e mudava de lugar. E todo dia chegava mais garças, a ponto de as pessoas que olhavam ao longe não sabiam distinguir o que era garça, o que era lírio, pela alvura, pela brancura que dava ali, que era uma beleza de se ver. E ela conta que justamente no dia 2 de abril de 1910, na manhã, logo que amanheceu o dia, o bando de garças alçou os céus e saiu voando por toda a cidade de Pedro Leopoldo e traziam perfume dos lírios. A cidade ficou toda perfumada. Elas partiram primeiro de manhã, depois retornaram, outros bandos vieram na parte da tarde, e, inclusive, ao entardecer, haviam garças ainda sobrevoando a cidade. E conta-se que quem abriu a janela naquela noite parecia que viu o céu como se fosse por um cristal, sentindo ainda as penugens, que vinham aquelas penugens das garças trazendo o perfume dos lírios. E no dia seguinte, as garças alçaram voo e partiram de Pedro Leopoldo, não mais retornando. Então, Satonásia, depois, mais tarde, dizia que as garças vieram abençoar o menino Chico, que havia nascido no dia 2 de abril de 1910, e que o perfume dos lírios ficou para sempre na sua vida. E muitas vezes, quando conversavam com ele, podiam sentir esse perfume que as garças levaram até ele, através desse voo magistral. Então, a história de Chico, a gente já começa assim, quase que com um poema, com esse voo dessas garças. Eu não vou falar aqui da infância dele, isso já foi muito falado, né? De todas as peripécias que ele passou, os sofrimentos, mas contar os pequenos casos, como quando seu pai já havia desposado Cidália, que havia reunido todos os filhos, e Cidália tinha um carinho muito especial pelo Chico, porque embora
ela não visse nem nada, né, das coisas que ele via, que ele contava dos espíritos, e ele sempre era censurado pelo pai, pelos professores, pelo padre. Então a Cidália chegou para o Chico e falou assim: para que você não sofra mais nenhum castigo, quando você vê essas coisas, conta para mim, fala só para mim. A ele, mas você vai ver também? Ela falou assim, não, mas eu não vou te castigar. Conta para mim, não conta para ninguém. Então ela, Cidália, se tornou para ele aquela figura de mãe amorosa que ele perdera tão cedo, né, aos 5 anos de idade. E um dia, Cidália sempre precisava sair para fazer as suas algumas coisas, e ela sempre, quando voltava, ela tinha uma horta, ela via que sumia algumas verduras, né, da horta. E ela desconfiava da vizinha. Só que ela ficava assim: se eu for acusá-la, vai ficar muito chato. Eu não tenho provas, porque ela sempre faz isso quando eu saio, quando não tem ninguém aqui. E ela estava nessa dúvida, e Chico, mesmo assim, criança, menino, né, ela virou e falou assim: Chico, o que que você acha que eu devo fazer? Vou lá, brigo com ela, falo que ela está roubando a gente, nós já temos tão pouco. Às vezes, isso que eu cultivo é para vocês venderem, que eles vendiam para comprar material escolar para eles. Aí Chico falou assim: deixa eu consultar a minha mãe. E lá foi ele, para o canto lá, né, do quintal, conversar e pediu que sua mãe, Maria João, pudesse vir falar com ele. A mãezinha veio, ele contou o caso e a mãe, então, disse para ele o que ele deveria falar para a Cidália. E assim lá foi o Chico falar para a Cidália. Falava assim, mãe, chamava ela de mãe também, né? Mãe, quando você sair, vá na vizinha, entregue a chave para ela e peça para ela tomar conta da nossa casa. Ela falou assim, mas Chico, sem ela ter a chave, ela já tira as coisas com a chave. Então ele falou assim, não, mãe, entregue a chave para ela e peça para ela tomar conta da nossa casa. E assim, Cidália fez e nunca mais ela tirou nada da casa, porque agora ela era responsável pela casa da família Xavier quando todos se ausentavam. Então, a gente vê também a sabedoria, né, de Maria João de Deus, mãe do Chico, e não precisa da violência, não precisa da briga para se resolver as coisas. E Chico, então, cresceu nesse ambiente tão cercado, né, por, pela, pelos espíritos que o procuravam sempre, e começou o trabalho dele na doutrina espírita, no Centro Luiz Gonzaga, e ele trabalhava na Fazenda Modelo já, e pegava bem cedo. E tinha as reuniões, e Chico diz que trabalhava, pegava também, ele trabalha, não era só de segunda a sexta, era de segunda a sábado. E as reuniões, uma das reuniões do lado Luiz Gonzaga, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, era justamente na sexta-feira. E às vezes a reunião corria, né? Noite adentro, porque era o dia do receituário de Doutor Bezerra. Então o centro ficava cheio. Aí o Chico disse que no sábado, tá ele saindo já um pouco atrasado, né? Já tinha acordado um pouquinho mais tarde e correndo para não chegar muito atrasado, não levar uma bronca, né, do seu chefe, quando uma das senhoras que havia ido na reunião no dia anterior chamam e pede para falar com ele. E ele fala assim: agora eu não posso, eu estou muito atrasado. Quando eu voltar, eu falo com a senhora. E continuou andando. Ele falou assim: não dei nem 10 passos. Emmanuel me apareceu e falou assim: Chico, volta. Você já está atrasado. Então, já vai levar bronca mesmo.
volta porque é importante. E o Chico voltou. Quando o Chico voltou, ela falou assim: Ah, eu sabia que você não ia me abandonar, não ia me deixar assim. Sabe o que que é, Chico? Tem essa receita aqui que o doutor Bezerra passou, mas eu não estou conseguindo ler. Eu levei lá para o farmacêutico e ele está em dúvida desse remédio aqui. Ele acha que é isso. E ele então pediu que eu voltasse e procurasse para saber, porque se ele errar na dose, pode virar um veneno em vez de remédio. Aí Chico, né, parou, olhou, consultou Emmanuel, Emmanuel ajudou, e ele escreveu com a sua letrinha, que ele tinha uma letrinha bonitinha, Chico, né? Então escreveu não só com aquela letra corrida de Beth, mas escreveu bem direitinho a composição certa do remédio. E ela precisava começar a tomar logo aquele remédio. Então ela agradeceu muito a Chico e falou: Ai, Chico, vai com Deus. E saiu. E aí, mal tinha dado os 10 passos, Emmanuel falou assim: Para. Ele falou assim: O que que eu fiz agora? Aí Emmanuel falou assim: Olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê várias flores fluídicas saindo daquela mulher, da boca e do coração daquela mulher, e que o atingiu. Entrou dentro do seu coração também, deixando assim totalmente amorizado, vamos dizer assim. Aí ele falou assim, Emmanuel falou para ele, viu, Chico? A força e o poder que tem um vai com Deus. Aí o Chico, sentia, mano. Ele falou assim, pois é, Chico, agora imagine se você não volta, não dá atenção a ela. Não era vai com Deus que ela ia mandar você ir, não. E aí, Chico, né, seguiu nesse seu caminho. Outra história também bem interessante, ainda lá da época de Pedro Leopoldo, é quando um grupo de paulistas, né, espíritas paulistas, vão encontrar com ele. Mesma coisa, ele havia marcado a hora lá de esperá-los no trem, mas, como sempre, toda vez que ele estava indo, alguém o parava para perguntar alguma coisa, né? Para pedir alguma informação, alguma ligeiras consultas, e ele sempre dava atenção às pessoas. E com isso ele chegou 10 minutos atrasado. Os paulistas já estavam lá, esperando ele. Já haviam, né, descido do trem, estavam aguardando. Aí, quando chegou, quando ele veio cumprimentá-los, um deles virou e falou assim: O senhor está muito atrasado, estamos aqui já esperando há um tempo. Aí o Chico, me desculpe, né? Aquela coisinha dele, vocês me desculpe, é que eu não tenho relógio, então eu vim andando. Um deles vira assim, né? Muito pomposo, orgulhoso, não seja por isso. Abriu, né? Tirou o seu Rolex do pulso, colocou no pulso do Chico e falou: Pronto, agora o senhor já tem um relógio, não vai se atrasar mais. Foram caminhando, indo na direção do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde eles queriam ter uma conferência com o Chico. No quase chegando, mesma coisa, alguém para o Chico. E Chico então pergunta, né, como é que está? Você está tomando direitinho os remédios que o doutor Bezerra mandou? Ah, Chico, mais ou menos, né? Você sabe como é que é, eu não tenho relógio, então nem sempre eu consigo ver as horas. Ao Chico, não seja por isso, e tira aquele Rolex que pesava do seu pulso e põe no pulso daquele homem simples do campo, fala, agora você já tem um relógio, pode marcar a hora de tomar os remédios que o doutor Bezerra mandou. E aí o homem olha assim, mas não podia fazer nada. Ele deu o dele para o Chico podia fazer o que quisesse, né, com o presente, né? E falando nisso, Chico nunca ficou com presente nenhum. Todos os presentes que chegaram na sua mão tiveram um destino. E chegam lá no centro,
Luiz Gonzaga, e o que eles queriam falar com o Chico? Eles queriam o aval do Chico para uma proposta que eles queriam levar à FEB, a Federação Espírita Brasileira, para que a FEB mandasse assim, né, fizesse várias campanhas para que os espíritas tivessem apenas, no máximo, 3 filhos. 1, 2 ou 3 filhos no máximo. Porque com menos crianças para criar, eles teriam mais condições de dar um estudo bom, de dar uma educação aprimorada para que os espíritas fossem elitizados, intelectualizados. Aí Chico, que vinha de uma família numerosa, tanto do primeiro casamento de seu pai com Maria João de Deus, quanto de seu pai com Cidália, tinha vários irmãos, virou para ele e falou assim: olha, é que nesta encarnação eu vim como homem, mas se eu viesse como mulher, eu queria não ter 1, 2 ou 3, eu queria ter 10, 12 filhos, e daqueles bem trevosos, mas bem trevosos mesmo, porque eu ia enchê-los de tanto amor que nunca mais eles iriam retornar às trevas. Ainda bem que Chico não deu esse aval, né? Eu sou a sexta filha, então não estaria aqui. Então eu agradeço muito a Chico Xavier por não ter dado o aval e essa história não ter ido à frente de estabelecer quantidade, limite de filhos para os espíritas. Outra coisa também interessante, né, que Chico conta, ainda, né, em Pedro Leopoldo, que ele contou que certa vez ele estava vindo de madrugada do centro, às vezes, como sempre, ficava até lá, e ele morava com a sua irmã Luzia, e já eram quase 2 da manhã, quando ele entrou assim, né? Estava chegando em casa, que ia entrar, de repente apareceu um cão imenso, tipo um Doberman, preto, grande, que assim chegou perto do Chico, ele pulou, colocou as patas assim, né, no peito do Chico. O Chico falou assim: pronto, agora eu morro. Chegou a minha hora, porque um cão desse, imenso. Aí ele falou assim: o que que eu vou fazer? E começou a conversar com aquele cachorro. Ele falou assim: olha, meu amigo, eu sou muito magro, a minha carne não é muito boa, isso é dura. Mas se você quiser, tem carne na geladeira da minha irmã, da Luísa. Se você não fizer nada comigo, se você não me morder, você vem comigo até lá em casa que eu te dou a carne. E disse que, como se o cachorro entendesse, baixou e começou a segui-lo. Só que o cachorro devia ter fugido de alguma casa e ele, com a coleira, arrastava uma corrente. A corrente deve ter se soltado, né? Então, quando eles entraram na cozinha, o cão vindo atrás dele, arrastando aquela corrente, a Luzia acordou e gritou lá do quarto: Chico, é você? E ele: sou eu. Ela: que barulho é esse, Chico? O que está acontecendo? Ele: não, minha irmã, tudo bem. É só um obsessor que está me seguindo. Eu trouxe ele aqui para doutriná-lo. Ela: então ele ainda está ele tá preso nas correntes. Ela: ai, Chico, ele: mas fica calmo, eu vou doutriná-lo, fica tranquila. Então, o Chico foi lá, abriu a geladeira, achou um pedaço de carne, tinha uns 2 quilos de carne. O Chico deu e o cão comeu a carne toda. Depois de saciado, resolveu ir embora, né? Quando ele estava indo embora, ele falou assim: pronto, minha irmã, já doutrinei o obsessor, ele já foi. No dia seguinte, cadê a carne que estava para para o almoço? Comeram sem a carne, mas ele falou assim: mas livre do obsessor, que não era, né? Apenas um pequeno cão.
Mas tem fatos assim bem interessantes da vida de Chico. Quando essa eu ouvi ele contar numa das vezes que ele veio aqui na Fundação Maria Tagai. Ele estava contando, ele estava falando sobre a reencarnação, como cada encarnação é sempre um degrau para melhorar, para as pessoas se aprimorarem. E ele contava, então ele contou um caso, né, que lá ainda, quando ele estava em Pedro Leopoldo, e uma vez, numa das reuniões que eles estavam participando, ele falando sobre isso, pessoas falaram assim: ah, mas tem gente que é tão ruim, que nem em 1000 encarnações vai estar bem, vai estar sempre num processo sofredor, de muita dor, para poder expiar, né, para poder pagar todo o sofrimento que fizeram. E ele falou assim: não, quando a pessoa, na espiritualidade, né, ou mesmo assim, ele se vê reconhecendo o mal que fez e tem o remorso, ele pede o perdão, muitas das vezes ele consegue retribuir aquele mal, né, com amor. Aí falaram assim para ele: ah, Chico, dá um exemplo para a gente. Ele falou assim: não sei, pensem em alguém. Se Emmanuel está pedindo aqui para vocês pensarem em alguém, que se ele puder, ele vai dizer, né, como está, como foi a última encarnação e tudo. Aí alguém falou assim: olha, eu tenho uma pessoa que eu acho que esse, até hoje, se não foi banido da Terra para um planeta pior, está em processo de sofrimento muito atroz. E o Chico perguntou: quem? E o companheiro falou: Herodes, porque Herodes tentou matar Jesus. Então, esse, eu acho que Deus não o perdoou, porque tentou matar o seu filho ainda pequeno. Chico fechou os olhos, parou um tempo e depois falou assim: pois Emmanuel está me dizendo que Herodes está reencarnado nesta ocasião, neste momento. E está reencarnado aqui no Brasil. E aqui perto, em Belo Horizonte. E é de família rica. Aí todo mundo: o quê? Como? E ainda a família? É, e é médico. Médico? Falou assim. E é um médico obstetra. Ele fez a sua especialização, o pai o mandou para os Estados Unidos para que ele pudesse fazer a sua especialização. E quando ele retornou, montou uma clínica para ele, com todos os aparelhos modernos e tudo, para que ele pudesse atender, né, as filhas, as mulheres dos seus amigos. Mas ele agradeceu ao pai, aquela clínica luxuosa, disse que ficaria com os instrumentos, que para ele seriam muito necessários, e foi fazer o trabalho nas periferias. Hoje ele é o médico que ajuda crianças sem condições, aquelas mães sem condições financeiras, com dificuldades a virem ao mundo. Se um dia ele tentou impedir a vinda de Jesus, hoje ele trabalha para Jesus, trazendo esses rebentos ao mundo daqueles que não podem pagar. Então, realmente, o exemplo foi grande de amor, de arrependimento, e que por amor a Jesus estava hoje nesse trabalho bem meritório. Outra também assunto assim bem interessante é quando ele conta sobre Santos Dumont. Ele fala que ele e um dos seus amigos, Clóvis Tavares era assim apaixonado por Santos Dumont. Lia-se tudo que havia de Santos Dumont, aquele mineiro tão importante, que havia levado o nome do Brasil
ao mundo e que Chico havia psicografado há pouco tempo. Clóvis tinha fundado o colégio para crianças, né? Colégio Escola Jesus Cristo, que já era um sonho da sua antiga noiva, Nina Aroeira, que havia desencarnado, que gostaria, né, de com ele fazer esse trabalho, e que ele sabia que Nina, desencarnada, era uma das benfeitoras da escola Jesus Cristo, que ele havia criado em homenagem a ela. E numa dessas psicografias que Chico recebia, Chico recebeu uma psicografia de Santos Dumont, dizendo que ele também era um dos trabalhadores da escola Jesus Cristo, que ele aprendeu muito depois do seu desencarne, o trabalho do bem, e que ele então tinha pedido, ele se afinizou muito com Nina na espiritualidade, a conheceu na espiritualidade, que ele disse que teve um processo que ele teve que se ameninar, como se tornasse uma criança para poder aprender muitas coisas. E Nina é que o ensinava, como se ele fosse o filho dela. E ela o levou para trabalhar na espiritualidade, né, no, atendendo também lá no colégio Jesus Cristo. E Clóvis ficou entusiasmado com isso, de ter Nina e Santos Dumont como os benfeitores do trabalho. Algum tempo mais tarde, ele novamente conhece uma outra pessoa, né, a Hilda Murs, e eles casam, e assim que eles se casam, Santos Dumont também, numa psicografia por Chico, escreve dizendo que ele precisa reencarnar, mas que ele tem medo de como vai ser essa encarnação, então ele gostaria muito se uma família espírita o acolhesse. Aí Clóvis, eu quero, Chico. Aí brinca com Chico, eu quero receber Santos Dumont, eu quero Santos Dumont como meu filho. Aí o Chico fala assim, mas não é assim, você tem que conversar com a Ildinha. Não, ela vai aceitar. Ô, Chico, mas vocês acabaram de casar, tem pouco tempo. Não, Chico, eu vou falar com ela. Passado algum tempo, a Hilda está grávida. E aí, Clóvis, ao saber, vai ter com Chico e pergunta: Chico, a Hilda está grávida. O que você acha? Pergunta Emmanuel: é Santos Dumont? E Emmanuel confirma: é Santos Dumont. A alegria do Clóvis foi imensa, né? Então, de decorar o quarto daquele filho, pintando as paredes de azul, com nuvens, comprando vários aviãozinhos. A criança nem havia nascido, já havia vários aviões, balõezinhos no quarto, porque era Santos Dumont que estava voltando. E nasce um menino, é dado o nome a ele de Carlos Vitor, e quando ele estava com 9 meses, a babá que estava passeando com ele no carrinho tropeça, cai, o menino cai do carrinho de bebê, batendo com a cabeça e com isso ficando tetraplégico. E quando acontece o fato, o Clóvis, então, vai procurar Chico. Chico, mas é Santos Dumont, Chico. Aí ele falou assim, lembra que naquela psicografia que ele mandou, ele falava que ele precisaria de pais que tivessem muita paciência, que ele precisaria de muita paciência, que tivesse muita paciência com ele. Então, está na hora, já que você aceitou, de ter essa paciência. E Carlinhos ainda viveu por 17 anos nessa situação. Cama, colo, mas recebendo todo o carinho, todo o amor do pai, da mãe, do tio Chico,
quando finalmente desencarna. Aí ele ficava, e o Clóvis assim, mas Chico, eu não me conformo, Chico. É Santos Dumont. E a Chico vira para o Clóvis, mas lembra como Santos Dumont desencarnou através de um suicídio. Então, por isso é que ele queria uma família espírita para ajudá-lo nesses 17 anos que ele precisava para zerar aquele compromisso nefasto, né? Hoje, dia 30, né, de setembro, último dia do mês de setembro, a gente ainda, né, com a nossa campanha do Setembro Amarelo, eu quis lembrar dessa história, que como ele havia desencarnado através do suicídio, era preciso essa reparação. Mas a gente vê como essa doutrina é maravilhosa, que permitiu que ele, já na espiritualidade, começasse um trabalho, ajudando crianças órfãos naquele colégio, naquela escola, ensinando, aprendendo, e depois ele passando aqueles 17 anos cercado de amor, de carinho, de compreensão. Vieram os outros irmãos, né, que também ajudaram. E agora, quando ele retornar, já está livre dessa, desse fardo, desse peso, já conseguiu liberar para continuar a sua trajetória. Outro fato também importante, quando conta ele ainda em Pedro Leopoldo, é o encontro dele com Arnaldo Rocha, marido da nossa querida Meimei. Arnaldo conta que ele era um homem materialista, ele não acreditava em nada. Era lutava jiu-jitsu, era campeão de natação. Quando ele casou com Meimei, ele pesava 80 quilos. E ele, quando ela era católica, e ela queria casar na igreja, e ao chegar na igreja para marcar o casamento, o padre perguntou se ele era católico, ele falou que ele não acreditava em Deus. Então o padre disse que não iria casá-lo. Na mesma hora, ele sacou o talão de cheque e falou assim: dá o seu preço aí para realizar o casamento. E o padre aceitou, né? Então, eles casaram, mudaram, mas o casamento durou pouco. Nossa querida Meimei partiu cedo. O nome dela, Irma de Castro. Meimei é porque os dois se tornaram amigos bem jovens. Ela era amiga de uma das irmãs dele. E eles começaram primeiro como amigos, porque eles gostavam muito de ler. E quando não tinham livros, eles iam para a biblioteca ler. E o apelido Meimei é de um dos livros que eles estavam lendo, de um filósofo chinês que havia conseguido fugir da ditadura de Mao Tse-tung, e ele dedicava aquele livro à sua Meimei, à sua noiva prometida. Meimei é noiva prometida. Então, quando eles começaram a namorar, ele passou a chamá-la de Meimei. E depois da morte dela, Clóvis diz que foi definhando. Dos seus 80 quilos, ele estava já com 54, muito magro. A família achava até que ele estava com tuberculose. Ele diz que já não vivia. Não quis ao sepultamento da mulher, porque ele falou: morreu, acabou, não tem mais nada. Então, passado alguns anos, ele, lá em Belo Horizonte, descendo a Avenida Santos Dumont, esbarra num jovem com uma pasta na mão e quase derruba esse jovem, mas a pasta cai. Então ele se abaixa para pegar a pasta para entregar a esse jovem. Quem é esse jovem, senão Chico Xavier? Que ao olhar para ele, aperta-lhe o ombro e depois passa a mão assim na sua face. E ele, assustado, né? Que intimidade é essa? Nunca vi. E aí, o que que ele fala? Chico fala para ele: aonde está o retrato da nossa princesinha? E ele lembra do retrato de Meimei que ele trazia na sua carteira, que ele fala assim: Meimei está aqui, está chamando você. E ele se assusta e ele disse que, de repente, ele está no meio envolvido
com o Chico Xavier, com outros espíritas, e que vão fazendo com que ele faça um trabalho tão belo, tão interessante, sempre acompanhado por Meimei, ajudando a trabalhar. Meimei essa, que foi nada mais, nada menos do que uma das mártires de Lyon. E aí, essa amizade foi o fim, até o final das suas vidas. Mas há também quando motivo porque Chico fez aqui essa parceria com a Fundação Maria Tagaio, é um caso também bem conhecido, quando ele já em Uberaba, conta aquele caso onde ele ia sempre, aquele ritual que ele tinha de ir naquelas periferias levar alimento, né? Levar alguma coisa, e teve um dia que não tinha nada. Eles não receberam nada. Ele falou assim, nem um pãozinho duro eu tinha. A única coisa que nós tínhamos era água. E ele falou assim, eu nem vou. Aí a Mana falou assim, não, você assumiu um compromisso com eles. Se você vai sempre, você leva um alimento, você leva alguma coisa, não era muito, mas dava para distribuir, né, para aquelas pessoas daquele bairro muito paupérrimo. E ele falou assim, você vai, leva água, vamos fluidificar a água. E ao chegar lá, as pessoas já esperando ele, né, para ter alguma coisa para comer, e quando ele diz que não tem nada, muitos começam a reclamar, até uns até a xingar e tudo, quando uma das senhoras falou assim, não, não façam isso. Ele vem sempre aqui, nos traz alimento, nos dá a sua palavra. Hoje, porque ele não tem, ele poderia não ter vindo, mas ele veio. Trouxe água, vamos beber a água que ele trouxe. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Nisso, quando o Chico está lá falando, de repente para um caminhão ao lado do Chico, pergunta, o senhor que é o senhor Chico Francisco Xavier? Ele falou assim, sou. Ah, essa encomenda aqui é para o senhor, veio do Rio de Janeiro, viemos do Rio de Janeiro lhe entregar. E quando ele vai abrir, o caminhão estava repleto de alimentos. Porque a Fundação Marieta Gaio, ela começou com essa doação pelo um benefício que foi feito a uma matriarca da família, que eles tinham uma rede de supermercados, que hoje não existe mais, né? Que era o Gaio Marte, rede de supermercados Gaio Marte. Então, ele, em agradecimento a um dos benefícios que recebeu, enviou esse caminhão de alimentos se comprometendo para Chico sempre mandar alimentos, e Chico se comprometeu a vir pelo menos uma vez por ano no Rio e falava lá na Fundação Marieta Gaia. Foi assim, né? Como eu disse, que conhecemos o Chico. E foi numa dessas vezes que aconteceu um fato que o Chico contou para nós. Aliás, foi lá na Fundação Marieta Gaia, quando certa vez quem apareceu lá também, o Chico estava lá, foi o Jerônimo Mendonça, de Tuiutaba, que era amigo de Chico, e Jerônimo foi. E quando Jerônimo chegou, Chico falou assim: Oh, meu amigo chegou, hoje quem vai falar é ele, não eu. E Jerônimo contando várias coisas e tudo, então contou o que aconteceu com ele certa vez. Jerônimo era também um jovem, eram 10 irmãos, ele era o nono. O pai trabalhava nas lavouras, nas fazendas, a mãe era lavadeira, e ele sempre trabalhou para ajudar a família, como engraxate, trabalhou balconista, recepcionista, trabalhou num jornal, vendedor de jornal, e estudou, e trabalhava também, o último emprego dele foi como professor. E ele era um jovem que gostava de esporte, ele era alto, quase 1,90 m, né?
Então, ele jogava futebol. Ia ser uma das promessas da cidade, para o time da cidade, quando, aos 17 anos, ele foi assistir o filme O Vento Levou, tinha ganho um terno de linho branco, ficou se admirando tanto olhando, que ele estava tão lindo naquele terno, e quando ele chegou, o filme estava lotado, o cinema estava lotado, ele assistiu aquela projeção de 4 horas em pé. Quando acabou, ele não conseguia se mexer, andar. Estava com os tornozelos, os joelhos inchados, e o médico teve que cortar, né, a calça para poder examiná-lo. E aí veio, depois dos exames, o diagnóstico da artrite reumatoide progressiva, sendo que aos 18 ele começou a usar muleta, aos 19 estava numa cadeira de rodas e aos 20 numa cama, uma cama ortopédica que os amigos montaram para ele. Então ele viajava nessa cama, rodava o Brasil todo, né? Tinha uma Kombi, ganhou uma Kombi e ele saía fazendo palestras. E nessa vez que ele estava aqui no Rio, ele, então, né, foi lá, sabia que o Chico estava na Fundação Marieta Gaia, foi lá também. Aí o Chico, aí, então ele contou o seguinte, que quando ele estava com 22 anos, ele começou com uma infecção urinária muito forte, tendo vários sangramentos, e o médico falou que ele não iria resistir, devido já estava 2 anos, né, nessa posição de ficar tetraplégico, né, deitado, e que a infecção, a hemorragia estava muito forte, que ele não iria resistir. Ele falou então que ele queria se despedir do Chico Xavier. E um dos amigos conseguiu um avião, porque ele não ia conseguir, o médico falou que ele não conseguiria fazer a viagem de carro, de Tuiutaba a Uberaba, embora fosse o quê? Umas 2 horas, e ele então ele conseguiu, um dos amigos emprestou um avião, era um fazendeiro, né? Emprestou o aviãozinho, e ele falou que em 20 minutos chegaram a Uberaba. Mas esse pequeno trajeto, a hemorragia foi forte, ele estava todo ensopado de sangue. Aí, quando chegaram lá no grupo da prece, o Chico, olha o Jerônimo, né? Olha aí, parece uma rosa vermelha. E leu, Chico leu uma passagem do Evangelho e pediu para o Jerônimo comentar, né? E o Jerônimo brinca, né? Pois é, eu estou morrendo e ele ainda me manda falar, mas eu falei. Aí, depois que eu falei, o Chico me deu um passe, e naquele passe estancou a hemorragia. E ele falou assim para mim, Jerônimo, você sabia que você estava morrendo, né? Eu, Jerônimo, sei, essa minha infecção. Tá... Ele, não, Jerônimo, você estava morrendo da síndrome do coitadinho. Emmanuel está me falando que todo mundo que vai te ver, o Jerônimo, tão bom, tão prestativo, tão querido, tudo, coitadinho nessa cama, coitadinho. E você assumiu o coitadinho. E o coitadinho estava te matando. Então, Jerônimo, Emmanuel está falando que ainda tem muito trabalho para ser feito. Então, que você viva com otimismo. E Jerônimo estava com 22. Jerônimo desencarna aos 50 anos. Sempre otimista, com um sorriso nos lábios, cantando, sorrindo, que a gente esquecia da sua doença. A outra passagem também é Chico, quando conta que ele, numa dessas viagens que ele ia fazer de uma cidade para outra, ele parou numa determinado local, tipo um povoadozinho, não tinha nada, tinha um bar, ele entrou no bar para tomar um café, fazendo a parada, e nisso veio uma cachorra, uma cadela, veio, viu o Chico, começou a fazer festa com o Chico. O Chico adorava animais, né? Então fez um carinho, brincou, e aí o dono do bar falou assim, isso não vai prestar. Aí o Chico, por quê? Ele falou assim, porque ela é ali o dono dela trabalha no posto de gasolina. E ele não gosta de espíritas. Ele odeia espiritismo. Se ele souber que o senhor fez carinho nela, passou. Chico seguiu a viagem. No dia seguinte, Chico retorna, né, e para ali de novo para tomar café. E aí o dono do bar falou assim para ele: eu não falei para o senhor
que não ia dar certo se eu fazer carinho naquela cachorra? Aí o Chico, por quê? Pois é, o rapaz soube. Sabe o que que ele fez? Pegou a gasolina, jogou nela e tacou fogo. Nós corremos, conseguimos, né, apagar o fogo, mas ela está muito queimada. Não sabemos se ela vai resistir. Eu até a trouxe para cá. Ela está lá no quintal. Aí Chico foi até lá, pediu para vê-la, foi até lá. Ela realmente muito queimada. Só que Chico estava retornando. Num desse local que ele foi, ele ganhou pomada do vovô Pedro. Então Chico pegou, lambuzou a cadela da pomada do vovô Pedro e deixou todas as pomadas ali, pedindo que aquele homem colocasse, passasse todo dia, né? Ele falou assim, pelo menos que ela parta, né, com, com mais serenidade, sem muitas dores e tudo. No ano seguinte, Chico retorna àquela cidade, para ali de novo para tomar um café, com medo de perguntar sobre a cadela, né? Chico não fala nada. Aí o dono do bar falou assim: só quer ver uma coisa? Aí correu, abriu o portão, a cachorra veio correndo alisar o Chico, fazer a festa bonita, sem marcas, sem nada. De repente, ela volta lá para os fundos e volta trazendo um filhotinho e coloca nos pés do Chico. Volta de novo, pega outro filhotinho, coloca nos pés do Chico. E assim ela trouxe a sua ninhada, um por um, 5 cachorrinhos. E Chico ganhou um. Um desses o Chico levou para ele. Então, quer dizer, aquele amor, aquele carinho do Chico, restituindo, né, a vida àquele animal. E também um caso muito interessante, esse foi contado pelo Divaldo contando para a gente, numa desses encontros aí, falando sobre Chico, ele falou assim, pois é, primeira vez que eu vi Chico lá em Pedro Leopoldo, eu fiquei lá para entender melhor esse negócio de mediunidade, tudo, né? Estava muito confuso. E eu fiquei hospedado na casa do Chico e a irmã dele lá armou uma cama para mim no quarto do Chico. Aí ele falou assim: aí eu acordo de madrugada com uma luz muito forte. Eu olhei assim para o lado, como a cama dele era mais baixa que a do Chico, né? Eu olhei assim para a cama do Chico, não vi o Chico na cama, deitado. Eu falei, bom, o Chico deve ter levantado, acendeu a luz. Quando eu olho para cima, Chico estava levitando, banhado em luz. Ele, ai, fechei os olhos rápido, com medo daquilo. O que é isso? Esse negócio de mediunidade é para coisa de louco. No dia seguinte, aí voltou a dormir. No dia seguinte, ele acorda e o Chico estava lá, né? No quintal, molhando, conversando com a roseira, né? Chico sempre fazia. E quando o Chico entra para tomarem café, o Divaldo pergunta assim: você estava fazendo o quê, Chico? Você estava falando com quem? Tinha algum espírito ali com você, mano? Ele falou assim: não, meu filho, eu estava conversando com a roseira. Ele, com a roseira? É. E ela te escuta? Escuta. E ela te responde? Ele falou: responde. Como? Se você olhar, as rosas dela não têm espinhos, porque ela não precisa se defender de mim. Aí ele ficava assim, aí o Divaldo falou assim, realmente, esse negócio de mediunidade é coisa de doido. Passaram anos. Divaldo, quando foi convidado pela primeira vez a falar na União Espírita Mineira, ele escreveu para o Chico, né, para que Chico estivesse lá. Quando ele chega, ele não encontra o Chico. Então, já está a mesa lá, composta com né, os outros personagens da doutrina espírita da região, mas Chico não está. Lá pelo Divaldo começa a falar, de repente ele olha para a plateia e vê Chico sentado lá atrás, quietinho. Aí ele feliz, que bom, o Chico chegou, que bom que ele veio. E de repente Chico fecha os olhos e abaixa a cabeça. Como já estava no seu processo inicial, né, de angina, Divaldo começa a ficar preocupado, mas Joana, ao seu lado, fala: não pare de falar. Chico tem Emmanuel, não para.
E ele disse que falava, mas os olhos não saíam do Chico. E aí, de repente, Chico retorna, olha para ele e sorri. Aí ele, ai, que bom, Chico está bem. E nisso, novamente, Chico fecha os olhos, abaixa a cabeça, como se tivesse desmaiado. E ele preocupado, e Joana, não pare, continue falando. E finalmente Chico volta, sorri para ele e diz que aí fica o tempo todo, né, de olhinhos abertos, olhando para ele. Quando ele acaba tudo, que ele consegue chegar perto do Chico, né, para conversar, ele fala assim: Chico, que bom que você chegou, né? Pena que você chegou atrasado. Ele falou assim: não, mas eu cheguei de propósito. Porque se eu chegasse cedo, eu me mandar sentar na mesa, eu me mandar fazer prece, eu me mandar falar isso e aquilo, e a noite era sua. Você que era importante falar. Divaldo estava bem no início, né, ainda. Aí ele fala assim, aí ele vê a humildade daquele homem, né? E depois ele fala assim: mas Chico, você está passando bem? Sim, estou muito bem. Ele, não, é que eu olhei determinada hora, eu vi que você, parece que você desmaiou. Aí ele falou assim: ah, sabe o que que é? Enquanto você estava falando, eu vi que vinha assim raios de luz que entrava aqui pelo centro, seu centro coronário e te banhavam todo e saíam do seu plexo, do seu centro de força cardíaca, e essa luz atingia toda a plateia. E eu estava olhando isso, aí Emmanuel virou para mim e falou assim: você quer ver de onde vem? Eu falei: quero. Então Emmanuel me levou e nós saímos da nossa galáxia. Fomos até um planeta crístico, de seres do nível de Jesus, que emanavam luz para a Terra. E essas luzes te usavam como um filtro para processos de cura. Aí ele falou assim, só que não podíamos ficar lá muito tempo, né? Não tínhamos condições de voltar. Ele falou assim, então, tudo bem, Chico, mas e a segunda vez? Ai, me deu uma vontade de voltar lá, aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá, falaram assim, você não pode ficar aqui, volta. Então a gente vê a grandeza desse espírito, que foi preciso primeiro a ajuda de Emmanuel, depois aprender o caminho, eu vou sozinho. Mas são muitos casos, casos que não acabam nunca, que a gente vê. Posso contar mais um, o último? Mais umzinho, que o nosso tempo já está Então, terminando. pois é, esse eu vou contar que é um caso que eu presenciei, que é um caso da minha mãe. Como eu falei, nós mudamos para cá no final de 69, e desde o início de 1970, a minha mãe começou a ter um sonho, todas as noites o mesmo sonho. Ela ia com um grupo de pessoas visitar pacientes no hospital. Elas diziam que eram dois prédios. Então, elas iam primeiro para um prédio que era da ala masculina. E ela entrava com aquelas pessoas, visitava os doentes, conversava, tudo bem. Quando eles falavam assim, vamos para a ala feminina, ela acordava com medo, apavorada, que ela não queria ir na ala feminina. E o que que acontecia? Ela não dormia mais. Fosse acordar 2 horas da manhã, 3 horas, 1 hora, ela não dormia mais, ficava sem dormir. E ela, a gente estudava de manhã, meu pai trabalhava, meu irmão trabalhava, ela tinha que estar, né, cedinho para fazer o café da gente, tudo arrumar. E aí ela passava aquela insônia. Foram 10 anos com o mesmo sonho, todas as noites. E ela dizia que cada ano chegava mais perto do prédio feminino. E o sonho que ela havia tido no dia anterior, ela chegou a entrar na varanda do prédio. Ela disse que havia duas mulheres na varanda, a porta estava aberta e ela estava com medo de olhar para dentro. E o pavor dela era muito grande. E ela então acordou. E nesse dia era o dia do Chico, e na reunião. E como a gente trabalhava, né, na Fundação Maria Tagaio, às vezes, e morávamos perto,
a dona Nair, que era presidente da casa, pediu se a minha mãe podia chegar mais cedo para ajudar. E nós chegamos, aí o Chico chega também cedo, fica numa salinha, e a dona Nair pediu para minha mãe levar um chá com biscoito para o Chico. Como eu estava com ela, nós fomos levar, né? Eu estava levando os biscoitos, minha mãe levando o chá. Quando a minha mãe botou a xícara, olha, a gente já cumprimentava o Chico, falava assim. Não era a primeira vez que a gente viu o Chico lá, né? Minha mãe sempre pegava, comprava livro, ele autografava para ela, tudo bem. Mas dessa vez, quando a minha mãe botou a xícara em frente ao Chico, ele virou assim para ela e falou assim: Rosa, você quer me contar alguma coisa? Ela então contou do sonho, desse medo dela não dormir, ficar nessa insônia, né? E que ela havia chegado até o prédio. Que ela falou assim: eu estou com medo de essa noite eu dormir e entrar. Aí ele virou e falou assim: olha, antes de eu ir embora, escreve para mim o seu nome e seu endereço e me dá. E aí passou, Chico fez a palestra dele, todo mundo, aqueles cumprimentos. Aí, quando acabava lá para 2 da manhã, né, que a gente ia sair, quando nós estávamos saindo, despedindo, aí minha mãe falou assim: Chico, esqueci de anotar meu nome, meu endereço. Ele falou assim: não precisa não, Rosa, precisa não. Nunca mais a minha mãe teve o sonho. Cortou ali. Então, assim, estar na presença de Chico Xavier já era, assim, né, uma benção, que a gente agradeço, né, de ter tido essa oportunidade de ter conhecido essa pessoa assim, tão amorosa, tão carinhosa, né, tão caridosa com todos. Uma simples coisa. Quer dizer, era um sonho, mas que para ela incomodava. Não sabíamos dos processos encarnatórios dela, né? Para ela que ele incomodava. E ele, quer dizer, ele se interessou, ele viu que aquilo estava incomodando e permitiu, então, que cessasse ali, depois de 10 anos, cessasse aquele sofrimento. E Chico é isso, né? Chico é flores, sempre vai com Deus, a gente lembrando, né, que ele pediu para desencarnar num dia que o Brasil estivesse em festa, para que a sua partida não fosse tão sentida, tão dolorida. Então a gente sorria e chorava. E ele partiu desse raio de luz. E continua em trabalho, porque, segundo Joana, a primeira missão que Chico recebeu quando retornou ao trabalho na espiritualidade foi de trazer Jesus de volta para as casas espíritas, para os centros espíritas. E os centros espíritas estavam muito tecnicistas, com muitos temas, e estavam esquecendo do tema principal, que era Jesus. Então, que ele, né, fique em nosso coração, sempre. Muito obrigada, Etila, e a gente agradece a Deus, né, de termos na nossa pátria, né, a Oh, encarnação desse espírito que deixa esse legado, né, todas essas histórias maravilhosas e falam sobre a mediunidade, sobre a caridade, sobre essa conexão com o outro lado de uma maneira muito forte. Então, ele deixa esse testemunho importante desse projeto espiritual de Jesus, que vai levar, né, esses é, conhecimentos para as outras nações. E o que ele deixou é fundamental, não é? Para que a gente possa exportar, né? Exportar esse testemunho da mediunidade, não é? Bom, nós já estamos no nosso tempo, extrapolou hoje, mas sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eu só vou passar a palavra para o Fernando, porque o Fernando é lá da Gaia.
do centro. Então, ele vai poder falar. Eu tinha que passar a palavra para ele, porque ele faz essa conexão, ele fez essa Isso. conexão, e eu vou pedir para ele aproveitar, para ele fazer, então, a prece final para a gente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, Fernando, passa a palavra para você. Apenas informar que eu frequento a Casa Marieta Gaio já tem aproximadamente uns 25 anos, né? Eu não conheci o Chico ali na casa, né? Mas conheci ele em Uberaba, né? E naquela época eu era católico, e realmente eu estranhei tantas pessoas indo para um determinado lugar que eu não entendia o que que era. Eu pensava que era alguma festa, que era algum cantor famoso, né? Devido ao desconhecimento que eu tinha da doutrina, né? E realmente chegando lá eu pude sentir aquela vibração tão eloquente daquelas pessoas, né, que justamente iam ali com muita fé, em busca realmente de algo que elas necessitavam, né, para as suas dificuldades. Mas realmente o Chico é essa figura realmente que nos traz muita alegria, né? Falar do Chico realmente nos traz muitas lembranças, né? Muitas situações que ocorreram na vida dele, na passagem dele aqui pela Terra, né? Mas é muito falado realmente lá na casa sobre a presença dele, né? Com Jorge Gaio, com a Marieta Gaio também, com a dona Nair, que eu conheci também pessoalmente, né? Então, realmente, essa casa tem me proporcionado assim uma satisfação muito grande em poder participar dos trabalhos, né, da casa. Bem, então esse é um pouquinho do assunto que eu coloquei e vamos então à nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, de amor e bondade, de caridade, hoje estivemos aqui nessa reunião, lembrando desse nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que realmente nos deixou um legado, né, de amor, né, de ensinamentos, né, que permanece, né, nas nossas vidas e continua no seu trabalho também espiritualmente, realizando, né, esses benefícios a todos nós que somos necessitados dessa misericórdia, né? Então, Chico Xavier realmente marcou e marca para cada um de nós lembranças realmente muito felizes. Quando falamos deles, ouvimos falar dele. Que Jesus nos abençoe, nos traga muita paz, né, nesse dia em que estivemos todos juntos falando desse nosso irmão, né, agradecendo a nossa irmã pelas palavras, né, pela palestra, enfim, e a todos aqueles companheiros também que participam desse trabalho, né, nessa casa aí no Andaraí, Bezerra de Menezes, certamente nos proporciona esses momentos, né, que nos traz alegria e conhecimento, né? Então, que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos, querida Edila. Até a próxima semana, até o próximo encontro nosso, nós trabalhamos juntas. E, pessoal, que tenha uma semana de muita paz, muita harmonia, muita saúde a todos. Jurema, o tema da semana que vem. Jurema, Bem, semana que eu vem. ainda não sei o tema, mas quem vai falar é a nossa querida Conceição, da Casa da Prece Chico Xavier, lá do Leme, Copacabana. Ela ainda não me mandou o tema, mas certamente vai ser um tema muito bom. É a turma lá da Casa da. Eles têm muita conexão lá com Uberaba, com aquela turma toda. Muito bacana. Então, gente, boa noite para Boa vocês. noite a todos. Eu peço Obrigada que pela você presença, Edila, mais encerre uma antes vez.
Edmila, obrigado. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Uma excelente semana. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Edila. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.